Como a agressividade se organiza na perversão? Bom, primeiro eu preciso recuperar com vocês que a agressividade é um fenômeno que tem origens multifatoriais. Todo mundo tem vários motivos na vida, nas suas relações com os objetos da sua vida, para ficar agressivo ou para fazer uso da sua agressividade. Não há uma causa única para o surgimento da agressividade na vida de alguém. Contudo, o que nós queremos fazer aqui é falar sobre uma determinada forma do perverso se relacionar com seus objetos, que aí sim tem uma instrumentalização dessa agressividade para compor um certo tipo de relação de objeto. Bom, mas para entender isso, eu preciso falar com vocês, lembrar a vocês que perversão é uma das formas de subjetivação, aquela forma que reconhece a castração, mas não aceita essa castração. A pergunta, em primeiro lugar, é como isso é possível. E para explicar isso, temos que falar de duas coisas. Primeiro, da clivagem egóica, ou seja, o ego do perverso ele tem uma clivagem importante, onde parte desse ego reconhece e lida com a lei, e uma parte não reconhece essa lei, fazendo com que esse perverso tente o tempo todo transgredir essa lei, mas só a transgressão da lei, porque se reconhece que é uma lei simbólica associada à castração, como dissemos. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lembrar que na triangulação edípica do perverso, o pai aparece como uma figura, esse que faz a função paterna, ou essa que faz a função paterna, a função de corte, que instaura essa lei simbólica, é uma figura mais enfraquecida na triangulação edípica do perverso, mas muito enfraquecida. De maneira que a lei ela não se instaura com o mesmo vigor que se instaura com os neuróticos. Daí a possibilidade de sempre se tentar transgredir essa lei, não acatá-la, reconhecê-la, mas não aceitá-la. Um outro detalhe importante sobre o perverso é que ele não reconhece integralmente a alteridade do outro. Ele faz investimentos nos objetos do mundo uma base muito narcísica. A alteridade do outro é muito enfraquecidamente reconhecida, melhor dizendo, não é muito bem reconhecida. Isso significa que o outro, para o perverso, é um objeto de uso. Isso faz com que o perverso, quando se relaciona com o outro e o outro, de alguma maneira, impede que o perverso tenha aquilo que ele deseja, esse outro está no caminho do desejo do perverso, e como ele é só um objeto de uso, não tem por que o perverso se preocupar muito com esse outro. E aí surge a agressividade. Um exemplo interessante que a gente pode dar, por exemplo, uma pessoa inscrita na perversão está com fome. Chega em casa e o parceiro ou parceira que tinha ficado incumbido de fazer o almoço por qualquer acordo lá, ou porque era o dia de cozinhar, não está com a comida pronta. E o perverso ou perversa está cheio de fome. Não é incomum olhar para aquele outro e dizer: peraí, como assim esse almoço não está pronto? Isso é um absurdo e tem uma explosão de raiva gigantesca, desproporcional para um atraso do almoço, por exemplo. Mas o que está ali na relação é alguém que tem um objeto visto como um objeto de uso, não um sujeito integral, não um sujeito inteiro, que tinha que ter feito algo para aquele perverso ou perversa e que não cumpriu o que o perverso esperava. E aí, como assim ele vai ficar com fome? Não, isso não é possível. Você está impedindo que eu realize aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu desejo. E aí vem as famosas explosões de raiva do perverso. Então, a agressividade na perversão, ela surge porque o outro não é visto na sua alteridade. O outro é visto como um objeto de uso, que tem uma serventia para o perverso. Por isso que, diante dessas explosões do mal que causa o outro, o perverso costuma não sentir muita culpa, ou não sentir culpa alguma, porque não há uma alteridade, não há alguém ali com quem ele vai estabelecer uma relação de empatia genuína. É bem verdade que o perverso também, nessas descargas de raiva, descarrega a libido, e é uma das formas que o perverso tem de fazer suas descargas. A gente costuma dizer que existe uma fórmula na perversão que é: eu preciso causar dor no outro, causar sofrimento no outro, porque ao fazer isso, eu tenho uma das formas de descarregar a minha libido, atendendo ao princípio do prazer. Então, veja, entre as várias possibilidades de surgimento da agressividade na perversão, tem duas que têm a ver com
organização perversa. Uma é o não reconhecimento do outro como uma alteridade, como um objeto integral, como uma pessoa integral, mas sim um objeto de uso que, quando não faz aquilo que o perverso precisa, a agressividade aparece como uma consequência de não ver o outro como o outro inteiro. E também uma das formas de descarregar a sua libido. Então, a agressividade do perverso, a raiva do perverso, é imputar dor ao outro, é uma das formas de descarga que o perverso tem, é da sua forma, digamos assim, uma das suas formas mais fundamentais e mais comuns na perversão. Ele precisa causar dor ao outro para ter uma certa forma de descarga. Lembremos que os neuróticos, né, o neurótico, se chegasse à sua casa e via alguém que tinha ficado incumbido de fazer o almoço, não tivesse feito, ele podia até ficar chateado, com raiva, mas as suas formas de colocar a agressividade no mundo tendem a ser diferentes, tendem a ser negociadas, mediadas por uma lei simbólica. Eu não posso ter tudo aquilo que quero, eu não posso ter tudo aquilo que eu desejo, e eu aceito isso. Então, a partir disso, eu organizo as minhas relações com os objetos no mundo, e porque os neuróticos também reconhecem a alteridade do outro, que o outro não fez o almoço porque teve um problema na própria vida que fez aquilo ali atrasar, por exemplo. É a mesma coisa nas relações de trabalho, as mesmas coisas nas relações amorosas e por aí vai. Bom, espero que isso tenha ficado claro. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e aproveita para conhecer o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo.